Seja bem-vindo. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Me encantaria saber de onde você está assistindo. Agora, coloque os fones, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Sempre acreditei que a conexão entre irmãs era algo sagrado, inquebrável, capaz de resistir a qualquer tempestade. Mas eu estava errada. Bastou um erro meu para provar que até os laços de sangue podem ser cortados para sempre quando a gente brinca com o que não deve. Daniela e eu éramos quase como aquelas gêmeas de novela, tão grudadas quando a gente era criança que às vezes parecia que nem mesmo a passagem do tempo conseguiria desfazer os laços que mantinham a gente conectada o tempo todo. Mas a vida às vezes tem um jeito de distorcer as coisas de formas que você nunca imaginaria. Conforme fomos crescendo, cada uma pegou seu próprio rumo. Daniela se transformou na pessoa que sempre quis ser, uma mulher de família, aquela em quem todo mundo queria se apoiar. Ela era a garota que sonhava em casar, formar uma família, ter um lar aconchegante e levar uma vida tranquila. Eu, por outro lado, fiquei com a parte mais selvagem da família. Eu me metia em confusão com muita facilidade e não pensava muito no dia de amanhã. Então, não é nenhuma surpresa que eu tivesse uma lista longa de relacionamentos passageiros que nunca chegavam a virar algo sério ou um compromisso de verdade. Não era algo em que eu estivesse muito interessada, mas nunca imaginei que por essa minha falta de juízo acabaria arruinando a única coisa realmente boa que eu tinha na minha vida. Minha irmã. Tudo começou com Caio. Caio e eu estudamos juntos na época do colégio e tivemos um rolo passageiro. Nada sério, só uns beijos escondidos nos vestiários e uma ou outra festa à noite. Tinha uma química muito forte entre a gente, mas não passava disso. Quando a gente se formou, cada um foi para o seu canto e não voltamos a ter notícias um do outro. Consegui um emprego numa agência de publicidade na cidade vizinha, o que me obrigou a ir embora por um tempo. Estando lá, fiquei sabendo que ele e Daniela tinham começado a namorar. Conseguia perceber o quanto ela ficava empolgada quando falava dele para mim pelo telefone. Ela parecia feliz e apaixonada de verdade. Por causa disso, nunca contei para ela sobre as minhas aventuras com ele na época da escola. Não me pareceu necessário. Afinal de contas, aquilo tinha acontecido há muito tempo e não significou nada para nenhum de nós dois. Além do mais, Caio era um cara legal, muito família, então ele era perfeito para Daniela. Nunca olhei para ele com outros olhos, não de verdade. Mas então aconteceu uma coisa que estragou tudo. Passaram-se alguns meses e a agência para a qual eu trabalhava decidiu abrir uma nova sede na minha cidade. Sentia muita falta da minha família e de passar um tempo com Daniela, então pedi a transferência e ela foi aprovada. Naquele momento, Daniela já tinha ido morar junto com Caio. Então ela me passou o endereço para que eu fosse ver ela assim que chegasse. E assim foi. Cheguei um pouco antes do horário combinado e fui direto para a casa dela. O caminho foi curto. Só precisei dar umas voltas pela avenida e logo já estava na frente da porta. A casa era pequena, um daqueles sobrados antigos com uma pintura clara e uma grade baixa na frente do jardim. Consegui ver o carro dela estacionado na entrada, mas quando bati, foi Caio quem abriu a porta. Meu coração quase saiu pela boca quando vi ele. Não esperava aquilo de jeito nenhum. Ele estava diferente. Agora usava barba e dava para notar que tinha feito academia. Ele estava vestindo uma calça de moletom e uma camiseta regata que deixava à mostra um corpo muito mais definido do que aquele que eu lembrava. E tenho que admitir, ele estava muito bonito. Nossos olhos se cruzaram na hora e foi como se nós dois pensássemos a mesma coisa ao mesmo tempo. Teve um silêncio curto e logo depois nós dois soltamos uma risada nervosa. Ele saiu da frente da porta, me convidou para entrar e disse que Daniela ainda estava no trabalho, que chegaria um pouco mais tarde. Senti-me um peixe fora d'água sem ela estar ali,
mas ele insistiu para que eu ficasse e me ofereceu uma taça de vinho. Quem dera eu tivesse recusado. Nós nos acomodamos na cozinha pequena dele, com armários de madeira e uma mesinha que era a cara de Daniela. Ele se sentou de frente para mim e começamos a falar de coisas bobas, o clima, alguma história engraçada que Daniela tinha me contado sobre os vizinhos brigando por besteiras. Depois veio outra taça e a conversa continuou, mas a tensão ficou entre a gente o tempo todo. Aquela atração que no passado sempre acabava consumindo a gente estava ali de novo. E não tinha nada a ver com amor, era uma coisa puramente carnal. Ele fez uma piada, uma coisa boba, e eu ri daquilo. Mas então a gente se olhou de novo e teve uma pausa incômoda, daquelas que não deveriam existir. Eu devia ter ido embora, devia ter pegado minha bolsa e saído imediatamente, mas não fiz isso. Ele também não se mexeu. Foi como se uma linha invisível tivesse sido cruzada exatamente naquele momento. Não saberia te dizer quem deu o primeiro passo. Simplesmente aconteceu rápido, intenso, e logo já era tarde demais para parar. Fui embora sem nem dizer tchau. Caminhei até o meu carro com as mãos tremendo tanto que quase não conseguia colocar a chave na ignição. Mandei uma mensagem para Daniela dizendo que não ia esperar, pois não estava bem. No começo, minha mente tentava classificar aquilo como um erro estúpido, algo que poderia fingir que não tinha acontecido. Mas não. Voltei na vez seguinte. Disse para ele que só ia passar para deixar algo que Daniela tinha esquecido na minha casa. Ela não está. Pare. Era isso que o meu juízo me dizia. Mas mesmo assim, bati na porta. Ele abriu e a gente não disse nada dessa vez. Só entrei e a gente nem fingiu que era uma visita. Eu me odiei naquele momento. Quando fui embora, jurei que não voltaria e assim foi por um tempo. Mas então, a dinâmica mudou. Chegava uma mensagem dele com alguma desculpa para passar e pegar algo que Daniela precisava, ou para me devolver um livro que eu tinha emprestado, e cada vez que ele vinha, me dizia que seria a última vez. Comecei a evitar Daniela, mas não de uma vez só. Foi mais em pequenas doses. Deixei as chamadas de telefone caírem na caixa postal. Fui respondendo com mensagens de texto em vez de aparecer pessoalmente. Não conseguia suportar olhar nos olhos dela. Não conseguia suportar ver o quanto ela estava feliz, completamente inocente de tudo o que acontecia quando não estava por perto. Mas Daniela parecia sentir que tinha alguma coisa errada, mesmo que não falasse nenhuma palavra sobre isso. A gente nunca tinha errado nem levantado nenhuma suspeita, nem uma única mensagem, nem uma foto que alguém pudesse apontar. Mas o clima mudava quando nós três estávamos juntos no mesmo ambiente. Dava para notar o jeito como ele mantinha distância de mim e a maneira como eu não conseguia sustentar o olhar dele sem lembrar do que tinha acontecido. Daniela começou a perceber, ou pelo menos parecia. Os olhos dela paravam em mim um pouco mais do que o normal, como se estivesse esperando eu cometer um deslize. Ficou gravado na minha memória uma vez. Um dia no corredor, quando saí do banheiro, ela me olhou como se estivesse avaliando por que alguma coisa parecia errada. Me convenci de que era coisa da minha cabeça, que ela não sabia de nada e que não tinha como saber, mas ela sabia. Como ela descobriu? Eu não sei. Às vezes digo para mim mesma que foi por causa de todas as visitas, cada desculpa, cada risco que a gente assumiu. Talvez ela tenha visto o meu carro estacionado lá fora com frequência demais, ou o carro dele na minha casa. Talvez tenha escapado alguma coisa de Caio enquanto ele dormia. Ou talvez Daniela simplesmente soubesse porque sim, do jeito que às vezes as irmãs sabem das coisas sem que ninguém precise dizer nada para elas. Seja como for, o caso é que numa tarde de quinta-feira, tudo explodiu. Lembro com detalhes desse dia, porque estava no sofá tentando ver televisão, mas não tinha jeito de me concentrar. Meu telefone vibrou e era ela dizendo que ia chegar mais cedo e que queria que a gente jantasse. Disse que não estava me sentindo bem. Era a desculpa de sempre. Cansaço, dor de cabeça, trabalho que nunca acaba.
Uma hora depois, senti uma espécie de aperto no estômago. Não sei por quê, mas me levantei, peguei minhas chaves e dirigi até a casa dela, não para ver ela, mas para enfrentar ele, para colocar um ponto final nisso de uma vez por todas. Mas o carro dela estava lá, estacionado de qualquer jeito na entrada, como se ela tivesse freado bruscamente e pulado para fora. A porta estava escancarada e consegui ver ela através da janela em pé lá dentro, de costas. Ela estava com o telefone numa mão que tremia tanto que dava para ver da calçada, e a outra mão estava fechada num punho. Caio estava lá e eu via ele mexendo as mãos, nervoso. Não conseguia ouvir o que ele dizia, mas o rosto dele parecia pálido e assustado, o que me deixou saber que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. Ele tentou segurar o pulso dela, talvez para acalmá-la, mas ela se soltou com tanta força que quase caiu. Foi aí que ela se virou e me viu plantada ali, e tudo parou por um segundo. Só aquele instante bastou para ver na cara dela uma coisa que me destruiu. Não era raiva, nem traição, nem sequer desamor. Era como olhar para alguém cujo mundo inteiro desmoronou e que está em pé no meio dos escombros tentando entender o que aconteceu com tudo o que conhecia. Ela não me disse uma palavra, só saiu. Entrou no carro dela e foi embora sem me olhar, sem gritos, sem briga, sem um tapa na cara. Nada. Apenas silêncio. Meu coração se contraiu. Senti uma dor no peito que nunca tinha sentido antes e um nojo profundo de mim mesma. Assim que as luzes do carro dela desapareceram pela estrada, entrei na casa. Caio estava jogado no sofá com a cabeça entre as mãos, murmurando que nunca quis machucar ela e que tudo tinha sido um erro. Não disse nada, simplesmente saí e deixei ele lá com o peso de tudo aquilo que acabava de acontecer. Aquela noite foi um pesadelo. Sentia uma mistura de raiva, culpa e desespero que estava me matando por dentro. Mas o verdadeiro golpe devastador chegou na manhã seguinte. Naquele dia, fui acordada pelo som insistente do meu telefone. Do outro lado da linha, a voz grave de um homem que se identificou como policial me deu a notícia que me destruiu para sempre. Daniela estava morta. Naquele momento, tudo ao meu redor girou. Minhas pernas ficaram bambas e caí de joelhos no chão sentindo que o ar me faltava. Ele me disse que houve um acidente, uma batida de um veículo só, sem marcas de frenagem, nem sinais de que ela tivesse tentado parar, se chocando contra uma barreira de concreto em alta velocidade. Consigo lembrar do grito da minha mãe quando dei a notícia. Estava sentada na frente dela na mesa da cozinha, com o telefone no colo, tentando assimilar que Daniela, minha irmã, minha melhor amiga, a pessoa que me conhecia melhor do que ninguém e a quem eu amava com todo o meu coração, tinha morrido por minha culpa. No funeral, ninguém disse isso em voz alta, mas todos sabiam. Minha mãe evitava olhar para mim e meu pai se manteve afastado como se desejasse que eu fosse uma estranha. E Cícero, meu irmão, nem sequer falou comigo. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora, fiquei sentada no meu carro na frente da casa dela, a casa de Daniela. Conseguia ver a luz acesa na sala, a sombra de Caio se movendo de um lado para o outro lá dentro. Não sabia por que fiquei. Talvez achasse que merecia ver ele desmoronar também. Perto da meia-noite, chegou o carro de Cícero. Ele não avisou, não ligou, simplesmente veio caminhando até a entrada e parou. A porta estava trancada, mas isso não o impediu. Cícero arrombou a porta com um chute violento, e a madeira cedeu com um estrondo. Ele entrou e ficou imóvel, segurando uma barra de ferro pesada. Pensei que talvez eles fossem conversar, que ele ameaçaria Caio para que dissesse o que tinha acontecido realmente. Mas isso não aconteceu. Cícero nem sequer falou. O primeiro golpe da barra de ferro atravessou o peito de Caio e empurrou ele de volta para dentro da sala, fazendo o ar sair dos pulmões dele com um som seco e horrível. Eu devia ter saído do carro, gritado, chamado a polícia, qualquer coisa, mas fiquei quieta, paralisada, observando como se o meu corpo tivesse parado de me obedecer.
Vi o suficiente para entender que quando Cícero saiu por fim, com a barra de ferro ainda na mão, não teria mais volta. Ele não olhou para mim nem para lado nenhum, só entrou no carro dele e foi embora como se nada tivesse acontecido. Fiquei mais um pouco ali, paralisada, esperando as luzes das casas vizinhas se apagarem e o som das sirenes começar a se aproximar de longe. Quando chegaram, já era tarde demais. Daniela tinha tirado a própria vida. Caio foi morto pelo meu irmão. Cícero tinha sido preso e eu era a última peça que sobrava, quebrada e inútil. Já não era uma irmã, nem uma filha, nem sequer uma pessoa. Era apenas um vazio ambulante. Às vezes, olho as fotos antigas, onde Daniela e eu aparecemos de braços dados, rindo como se o futuro nos pertencesse. Tento resgatar a sensação de segurança, de ter alguém no mundo para quem eu era insubstituível. Mas a imagem se desfaz, e tudo o que resta é o silêncio pesado de uma casa vazia e a certeza amarga de que, na tentativa de viver uma aventura, acabei escrevendo a tragédia da minha própria família. Perceber que meu casamento era uma mentira não foi como nos filmes. Não teve gritaria, nem flagrante imediato. Foi um golpe lento e silencioso que destruiu tudo o que eu achava que era real. Não foi de uma hora para outra. Foram pequenas falhas que começaram a aparecer, rachaduras bem finas que iam se formando, coisinhas pequenas que não batiam, até que chegou um dia em que não consegui mais fingir que estava tudo bem. Meu nome é Ítalo e moro numa cidade do interior, nada turística. Minha cidade não tem nada de extraordinária. São apenas bairros residenciais afastados, uns shoppings, um centro com alguns restaurantes que se esforçam demais para parecerem chiques e aquela área de prédios comerciais que mantém a economia local girando. Vivi aqui a minha vida toda trabalhando como arquiteto para uma construtora. Passava meus dias desenhando plantas, resolvendo pepinos em obras e fingindo entender as ideias malucas de clientes que mudavam de opinião toda hora. Não era um trabalho cheio de status ou glamuroso, mas me sustentava. E depois tinha Natália, minha esposa. Nós estávamos casados há 8 anos. Quem olhasse de fora ia pensar que éramos um casal super firme. Tínhamos um apartamento de 2 quartos num bairro tranquilo, uma varanda pequena com umas plantas meio secas que eu jurava que ia cuidar todo o verão e um ritmo de vida que parecia bem estável. Jantávamos juntos na maioria das noites, víamos um filme de vez em quando, tirávamos férias quando o dinheiro sobrava, mas a estabilidade pode ser apenas uma máscara. Comecei a perceber coisas em Natália que ficavam me consumindo por dentro. O jeito que ela deixava o celular virado, com a tela para baixo na mesa quando estava em casa. As festas da empresa para fazer contatos que ela nunca descrevia com detalhes. Os vestidos novos e bolsas de marca que apareciam no guarda-roupa com etiquetas de preços que eu sabia muito bem que o salário dela não dava para pagar. No começo, disse para mim mesmo que estava paranoico, com ciúmes, inseguro. Cresci vendo meu pai acusar minha mãe de coisas que ela nunca fez e não queria ser esse tipo de homem. Durante meses, engoli isso a seco. Mas a noite em que a realidade realmente bateu, a noite em que não pude mais negar, foi uma sexta-feira no final da primavera. Natália disse que ia jantar com um cliente que era de fora da cidade. Balancei a cabeça concordando, disse para ela se divertir e pedi uma pizza. Fiquei sentado no sofá vendo TV, esperando por ela. A meia-noite chegou e passou. Depois deu 1 da manhã, depois 2:30. Mandei uma mensagem para ela. Tá tudo bem? Sem resposta. Liguei para o celular e caiu direto na caixa postal, até que ela entrou pela porta às 3:30 da manhã. Eu estava sentado na mesa da cozinha de frente para a pizza fria dentro da caixa. Ela cheirava a vinho e a algo mais. Um perfume masculino fraco, mas inconfundível. Jantar longo, né? Perguntei. Minha voz saiu mais calma do que eu pretendia. Ela congelou na porta e depois soltou uma risadinha nervosa. Desculpa.
Os clientes continuavam pedindo rodadas de bebida e acabou ficando tarde. Olhei fixamente para ela e captei cada detalhe. A maquiagem estava borrada nos cantos da boca. O cabelo estava um pouco bagunçado demais para ter sido apenas um jantar de negócios. Natália, falei, com quem você estava? Ela me olhou nos olhos por um momento muito breve, antes de desviar o olhar. Já te falei, clientes. Não insisti, apenas balancei a cabeça. Claro, clientes. Naquela noite ela se deitou e dormiu em questão de minutos. Fiquei lá olhando para o teto com cada nervo do meu corpo zumbindo como se fosse um fio desencapado. A partir de então, comecei a observar. O celular dela vibrava com mais frequência e ela sorria para as mensagens, mas nunca me dizia de quem eram. Ela chegava em casa tarde. Ia direto para o chuveiro e eu conseguia sentir o cheiro de um perfume que não era o dela grudado na pele. E então chegou o limite. Era uma noite de quarta-feira. Saí do escritório de arquitetura mais cedo, inventando que tinha que visitar uma obra, mas em vez de ir para casa, estacionei numa rua lateral que dava visão para a saída do trabalho dela. Às 8h15 vi ela sair, mas não estava sozinha. Estava com um homem. Ele era alto, elegante e bem vestido, rindo com ela como se estivessem compartilhando uma piada interna. E então eu vi. A mão dele tocou de leve na parte de baixo das costas dela enquanto atravessavam a rua. Aquele era Reinaldo. Eu não sabia o nome dele naquele momento, mas logo iria descobrir. Segui o carro deles à distância, com o coração na boca e as mãos suando no volante. Eles entraram num barzinho meio escuro na Rua do Sul. Parei o carro num ponto onde, através da janela, vi eles sentarem perto um do outro. Ela se inclinando na direção dele e rindo daquele jeito que não ria comigo há anos. A mão dele tocou a mão dela sobre a mesa e fez carinho nos dedos dela. Queria invadir aquele lugar. Queria virar a mesa, gritar e exigir respostas, mas em vez disso fiquei sentado no carro até que minha visão ficou embaçada com as lágrimas que me recusei a deixar cair. Quando ela chegou em casa naquela noite, quase meia-noite, agiu como se nada tivesse acontecido. Me deu um beijo no rosto, perguntou se eu tinha jantado e se sentou do meu lado no sofá como se não tivesse acabado de estar com outro homem. Não conseguia suportar mais aquilo. Nos dias seguintes, comecei a investigar. Virei alguém que nunca pensei que seria. Ficava olhando os e-mails quando ela deixava o notebook aberto, procurando comprovantes na bolsa e seguindo o carro quando ela dizia que ia para reuniões até tarde. E o que encontrei confirmou tudo. Comprovantes de hotel, contas de jantar, mensagens escondidas no celular sob um contato falso chamado trabalho. Não era apenas uma aventura passageira, era uma relação planejada, frequente e íntima. Quando confrontei Natália, era tarde numa noite de domingo. Não conseguia aguentar mais. Sentia que algo dentro de mim se quebrava a cada dia e não estava disposto a continuar adiando o inevitável. Natália, disse com a voz tremendo. Há quanto tempo? Ela estava dobrando a roupa no sofá e parou na hora. O que você quer dizer? Há quanto tempo você está saindo com ele? As mãos dela tremiam. Ela se virou, me olhou com os olhos arregalados e depois os estreitou. Quem? Não faz isso, disse com a garganta ardendo. Não tenta me fazer de idiota, Natália. Tô falando de Reinaldo. O cara do escritório com quem você vai para a cama em hotéis, enquanto eu fico sentado em casa feito um palhaço. O silêncio demorou tanto que pensei que ia morrer sufocado. Até que finalmente ela sussurrou. 2 anos e meio. Senti que algo em mim morria naquele momento. Queria gritar, quebrar tudo, mas tudo o que pude fazer foi sussurrar com a voz falhando. Por quê? As lágrimas desceram pelo rosto dela. Não sei, Ítalo. Simplesmente não sei. Não planejei isso. Não queria te machucar, mas ela tinha machucado e agora não tinha mais volta. Durante semanas vivi numa névoa.
Cada canto do apartamento parecia envenenado. A risada dela, o cheiro, tudo estava contaminado. Ela implorou para a gente fazer terapia, para tentar superar, mas como eu poderia? Ela tinha construído toda uma vida secreta pelas minhas costas. Então coloquei um fim na nossa relação. Ela aceitou isso da pior maneira, chorando e gritando que eu não podia largar ela, que podíamos consertar, mas ali não tinha conserto. Então, antes de ir embora, ela me disse umas palavras que ficaram gravadas na minha cabeça. Você vai se arrepender dessa decisão. Naquela mesma noite, começaram os pesadelos. No começo pensei que era estresse, mas eles ficavam piores a cada vez. Sonhava com Natália parada no pé da nossa cama, com o rosto sem expressão e os olhos vazios, sussurrando coisas que não conseguia entender. Acordava suando frio, convencido de que tinha visto alguém no apartamento. Às vezes, jurava que podia ouvir sussurros nas paredes ou passos no corredor quando não tinha ninguém. Coloquei a culpa na minha cabeça, que estava cheia de problemas, mas quanto mais me afundava na traição, pior a coisa ficava. Numa noite, fui acordado pelo som da voz de Natália. Ela falava baixo na sala e pensei que talvez estivesse no telefone, mas quando levantei e fui ver, a sala estava vazia. Outra noite senti o cheiro da colônia de Reinaldo no nosso quarto, um cheiro forte, inconfundível, embora ele nunca tivesse pisado na nossa casa. Era como se a sombra da traição tivesse ganhado vida própria e estivesse me perseguindo. O limite chegou numa noite em que acordei com a sensação de um peso no peito. Não conseguia me mexer, não conseguia respirar. E quando olhei, Natália estava sentada em cima de mim, com o rosto transtornado e os olhos pretos, sussurrando o nome de Reinaldo sem parar. Dei um grito e de repente ela tinha sumido e eu estava olhando para o teto escuro do quarto. Mas o pavor era real. Aquilo já tinha passado dos limites. Na manhã seguinte, fiz uma mala e fui embora. Aluguei um apartamento pequeno de um quarto do outro lado da cidade. Uma semana depois, saíram os papéis do divórcio. Natália implorou e chorou de novo. Mas não cedi, mesmo que doesse mais em mim do que nela. Só que os pesadelos não pararam. Ainda ouvia sussurros à noite, sentia aquele cheiro de perfume de homem que não era o meu e às vezes acordava com a certeza de que tinha alguém no quarto comigo. Às vezes jurava que via ela, mas não a Natália normal, e sim a Natália daquele pesadelo, vazia, oca, sussurrando o nome de Reinaldo. Comentei isso com uma amiga do escritório e ela me disse algo que me deixou assustado. Isso é coisa feita. Será que ela não fez um trabalho para você? Um feitiço? No começo não levei a sério, mas quando os pesadelos ficaram insuportáveis, pedi ajuda. Foi assim que ela levou uma benzedeira na minha casa nova. Para meu espanto total, a mulher, parecendo que estava num transe, entrou direto no meu quarto e meteu a mão no bolso de uma camisa velha que minha mãe tinha me dado de presente há alguns anos. Nunca usava a camisa, mas guardava por valor sentimental. A mulher tirou um saquinho pequeno de pano escuro, amarrado com um barbante. Fiquei sem entender nada. Não sabia que diabos era aquilo, nem como tinha ido parar ali. Então entendi na hora. Era verdade. Natália tinha feito bruxaria para mim. A mulher disse umas palavras que não entendi, jogou o saquinho na privada e deu descarga. Desde aquele dia, os pesadelos sumiram. E não só isso, todo o peso e a angústia que me comiam por dentro desde a separação também desapareceram. Naquele dia entendi que a gente nunca termina de conhecer a pessoa que tem do lado. Amava e confiava em Natália mais do que em qualquer pessoa. E ela me traiu das piores maneiras, inclusive fazendo algo que nunca pensei que ela fosse capaz. Tudo o que posso dizer é: mantenham os olhos bem abertos e prestem atenção nos detalhes. O casamento nem sempre é o que a gente espera, e o amor, às vezes, pode virar uma armadilha perigosa.
Eu jurava que estava no controle de tudo e que meu segredinho sujo nunca ia ser descoberto. Mas a vida tem um jeito cruel de te colocar no seu lugar, e o meu acerto de contas chegou embrulhado num papel bonito bem no dia do nosso aniversário. Eu estava traindo minha namorada fazia meses, foi só um erro idiota, ou pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo. Não era de dar bobeira para ser pego fácil. Era muito cuidadoso, esperto e sempre conferia tudo para garantir que não ficasse nenhum rastro para trás. Sabia jogar, fugia das perguntas difíceis, apagava todas as mensagens e inventava histórias perfeitas. Não me orgulho nem um pouco disso hoje. Naquela época era um cara muito metido e me achava intocável. Realmente acreditava que conseguia manter isso em segredo para sempre. Mas então, no nosso aniversário de namoro, tudo explodiu na minha cara de um jeito que nunca imaginei. Tudo começou quando ela me entregou aquele presente. Não era nada exagerado, só uma caixa embrulhada em papel pardo, amarrada com um barbante que parecia coisa de filme antigo. Aquilo me deixou meio confuso porque, para ser sincero, ela não era aquele tipo de garota que fazia drama ou dava presentes melosos. Amélia era prática, tinha a cabeça fria e nunca foi de fazer grandes cenas românticas. Então, não esperava muita coisa, na verdade. Talvez uma lembrancinha, um cartão ou algo simples. Tirei o papel esperando o de sempre, mas levei um susto quando vi o que tinha lá dentro. Era um monte de cartas antigas amarradas com uma fita desbotada. Eram cartas que nunca tinha comentado com ela, que tinha escondido bem no fundo do bolso de uma jaqueta velha que quase não usava mais. Papéis que achava que já estavam esquecidos. Fiquei travado no lugar. Como é que ela tinha encontrado aquilo? Meu coração disparou e a cabeça começou a 1000 por hora, tentando achar uma explicação, uma desculpa, qualquer mentira para me salvar. Mas antes que conseguisse inventar qualquer coisa, ela olhou para mim com aquela calma estranha que sempre me deixava sem jeito, como se já soubesse de tudo desde o começo. Então, com uma voz tranquila que parecia vir lá do fundo da alma, começou a ler uma das cartas em voz alta. Só que não era uma carta qualquer. Aquela estava cheia de detalhes que só a minha amante sabia. Coisas íntimas que ela gostava de escrever para mim e que eu achava que ninguém nunca ia ler. A voz da Amélia era firme, quase gelada, enquanto lia cada palavra. Até as partes que descreviam exatamente o que a gente fazia nos encontros escondidos. Fiquei esperando ela gritar, voar no meu pescoço, chorar ou jogar as cartas em mim. Mas não. O rosto dela continuou sério e calmo o tempo todo. Quando terminou de ler, sorriu. Um sorriso simples. Ficou um silêncio curto no ar. Naquele momento estava tão atordoado que não conseguia pensar em nada que fizesse sentido. Então só fiquei mudo. Mas logo depois ela disse uma coisa que fez meu estômago dar um nó, como se o chão tivesse sumido. Eu sei de tudo e guardei uma pequena surpresa para você. Antes que pudesse reagir, antes mesmo de conseguir falar qualquer coisa, ela pegou na minha mão e me puxou para fora de casa. A noite estava um breu e o ar parecia pesado, carregado com aquela pressão antes de um temporal. Eu estava confuso, com medo e com o coração batendo com uma força que nem sabia que era possível. Queria perguntar para onde a gente estava indo, mas estava apavorado demais para abrir a boca. Ela me guiou pelo quintal até a parte onde a mata fechava no fundo do terreno. A gente andou até chegar num casebre velho que eu nunca tinha visto antes, como se tivesse brotado ali do nada. A pintura estava toda descascada e as janelas embaçadas pelo tempo, mas a porta abriu fácil. Assim que entramos, percebi que não era uma casa comum. Todas as paredes eram cobertas de espelhos, do chão até o teto, em cada canto, refletindo tudo. No começo, achei que fosse alguma invenção artística dela ou decoração maluca. Era estranho, mas bonito de um jeito que deixava a gente desconfortável, inquieto.
Para qualquer lugar que você olhasse, só via o próprio reflexo, o que tornava impossível saber onde as coisas começavam ou terminavam. Parecia que estava em outra dimensão. Por um segundo, até esqueci o que tinha acontecido antes, fascinado com aquilo, mas logo a ficha caiu. Aquilo era uma armadilha. Os espelhos não mostravam só o quarto, devolviam a minha imagem para mim, mas não o homem que eu achava que era. No início era só o reflexo normal, mas conforme olhava em volta, minha imagem começava a ficar distorcida. Cada espelho mostrava uma versão diferente de mim. Em alguns estava sorrindo, feliz, igual ao cara que fingia ser. Em outros parecia culpado, com vergonha, com raiva. Alguns reflexos estavam quebrados, versões minhas despedaçadas, me encarando com olhos vazios. E em alguns via coisas que não sei explicar. Momentos das cartas, lembranças que achava que tinha enterrado fundo, cenas minhas com a outra mulher, mas tudo distorcido, revirado, como se fosse um pesadelo refletido. Tentei desviar o olhar para sair dali, mas os espelhos se multiplicavam, me cercavam por todos os lados e me prendiam como numa jaula de vidro e mentiras. Tentei tocar em um deles e o vidro era frio, mas em vez do meu reflexo, vi o rosto dela calmo e quase satisfeito olhando para mim. Aquele lugar não era só um casebre cheio de espelhos, era uma prisão, uma cadeia para a mente, um lugar onde estava exposto, onde o meu pior lado me encarava e não tinha onde me esconder. Não importava para onde me virasse, não dava para escapar da verdade sobre o que tinha feito. Por mais que tentasse com força, continuava preso ali. Comecei a ficar cada vez mais desesperado, respirando rápido e sentindo um pavor que nunca tinha sentido na vida. Chegou uma hora que simplesmente desabei. Caí de joelhos apertando os olhos para não ver mais nada, segurando a cabeça com as duas mãos porque parecia que ia explodir. Comecei a gritar, implorando para ela me tirar dali, mas ela não fez nada. Até que senti que o ar começou a faltar e de repente tudo ficou escuro. A última coisa de que me lembro é o barulho do meu corpo batendo no chão. E acabou ali. Quando abri os olhos de novo, estava na minha cama. Minha cabeça parecia que ia rachar e a luz do sol que passava pela cortina batia direto no meu rosto, me cegando. Olhei em volta, procurando por ela, mas não estava. Tinha ido embora. O guarda-roupa estava vazio e todas as coisas dela tinham sumido. Só as cartas continuavam espalhadas em cima da cama, como um aviso de que aquilo não tinha sido só um pesadelo. Tentei falar com ela, mas não adiantou nada. Nunca mais a vi, e por mais que tenha procurado no terreno, também nunca mais achei aquele casebre de espelhos na mata. 2 meses depois, me mudei e agora moro do outro lado do país. Não saí com mais ninguém desde então, mas se um dia encontrar a pessoa certa, juro por Deus que vou fazer tudo direito dessa vez. Essa experiência pavorosa deixou uma marca funda na minha consciência. Até hoje, tenho dificuldade para me olhar no espelho sem sentir ansiedade, sem lembrar daquele casebre na mata e de como os meus próprios demônios quase me devoraram vivo. Jamais passou pela minha cabeça que um dia eu me tornaria aquele marido desconfiado, que fica duvidando da própria mulher dentro de casa. Meu nome é Simão. Cresci numa cidade pequena do interior, daquelas onde todo mundo conhece a vida de todo mundo. Meus pais foram casados por 42 anos. Eles me ensinaram que o casamento é uma coisa sagrada, algo pelo qual a gente tem que lutar e dar valor de verdade. Aos 28 anos, conheci Isadora. Achei que fosse a mulher com quem eu ia ficar velhinho. Ela era enfermeira, tinha um coração enorme e uma resposta sempre pronta na ponta da língua, além de um sorriso que iluminava até os dias mais difíceis. Eu trabalhava como mestre de obras naquela época. Vivia correndo de um lado para o outro, gerenciando projetos e equipes. Estava sempre cansado,
mas tinha orgulho do meu trabalho. Eu e Isadora nos conhecemos numa lanchonete perto do hospital onde ela trabalhava. A bolsa dela caiu. Ela derramou metade do café na mesa e eu ajudei a limpar a bagunça. Aquele momento bobo virou uma conversa. A conversa virou um encontro. A gente se apaixonou rápido, talvez rápido até demais. Em 1 ano, já estávamos casados. Nós alugamos um apartamento pequeno de 2 quartos. Era um lugar simples, com o reboco das paredes descascando e janelas velhas que deixavam passar o vento frio da noite. Mas a gente era feliz, ou pelo menos eu achava que era. Os primeiros anos foram bons. O dinheiro era curto para pagar as contas, claro, mas Isadora sempre esteve do meu lado e eu admirava muito ela pelas horas longas e cansativas que ela passava nos plantões. A gente falava em ter filhos, em comprar a nossa casa própria um dia. Sonhava com férias que a gente nunca tinha dinheiro para pagar. Ela era minha melhor amiga, além de ser minha esposa. Só que um casamento não acaba da noite para o dia. Ele vai se desgastando aos poucos, soltando um fio de cada vez, em silêncio. Até que um dia você olha para a pessoa sentada na sua frente, na mesa do jantar, e percebe que ela parece uma estranha. Começou com pouca coisa. Isadora começou a pegar mais plantões, dizendo muitas vezes que a clínica estava com pouca gente. Ela chegava tarde em casa, às vezes passava da meia-noite e dizia que estava cansada demais para conversar. Eu acreditava nela. É claro que eu acreditava. Quem trabalha na área da saúde tem horários malucos mesmo. Não era nada fora do comum. Mas depois começaram os segredos. Ela passou a levar o celular junto para todo lugar, até para o banheiro. A risada dela, quando estava mandando mensagens, parecia diferente. Quando eu perguntava com quem ela estava falando, ela me cortava dizendo: "É só uma colega do trabalho. Para de ser paranoico." O cheiro dela também mudou. Não o perfume. Ela sempre usava o mesmo hidratante com cheiro de lavanda logo que chegava em casa. Mas por baixo daquele cheiro fraco de produto de limpeza de hospital, tinha outra coisa. Um cheiro de perfume masculino. No começo, eu ignorei. Disse para mim mesmo que era coisa da minha cabeça. Mas então, numa noite, por volta de 00:30, acordei e vi que a cama estava vazia. Isadora não estava em casa. O turno dela devia ter acabado horas antes. Liguei para ela. Ninguém atendeu. Mandei mensagem, nada de resposta. Fiquei sentado no sofá olhando para o relógio até às 2:45 da manhã. Quando ela finalmente entrou, estava com o cabelo úmido, como se tivesse tomado banho em outro lugar, e com as bochechas vermelhas. Ela jurou que teve que ficar até mais tarde por causa de uma emergência. Concordei, fingindo que acreditava. Mas por dentro, alguma coisa mudou. Uma voz sussurrou lá no fundo da minha mente. Ela está mentindo. Comecei a reparar em mais coisas. Ela se vestia diferente para ir trabalhar. De repente, começou a se arrumar mais. Passava lápis de olho, coisa que ela nunca costumava usar. Quando eu ia dar um beijo nela, às vezes ela virava o rosto. Uma tarde, ela deixou o celular em cima do balcão enquanto foi tomar banho. O aparelho vibrou com uma mensagem. Eu não devia ter olhado. Eu sei disso, mas a curiosidade estava me comendo vivo. O nome que apareceu na tela foi Henrique da Clínica. A mensagem dizia: "A noite passada foi incrível. Não consigo parar de pensar em você. Mesma hora amanhã." Meu coração parou. Minhas mãos tremiam enquanto eu colocava o celular exatamente no mesmo lugar. Ela saiu do banheiro sorrindo, como se nada estivesse errado. Eu me forcei a agir normalmente, mas por dentro eu estava desabando. Eu não explodi na mesma hora. Talvez uma parte de mim quisesse estar enganado. Eu queria juntar mais provas antes de quebrar a cara com a realidade do nosso casamento. Então, esperei, observei, escutei. Uma semana depois, quando ela me disse que ia cobrir outro turno até tarde, a segui.
Estacionei do outro lado da rua da clínica e fiquei de olho na entrada. Ela saiu por volta das 9 da noite. Não estava de uniforme, mas com um vestido azul escuro que eu nunca tinha visto ela usar. Meu estômago revirou. Ela andou pelo quarteirão direto para os braços de um homem alto que usava uma jaqueta de couro. Henrique. Eles se beijaram embaixo de um poste de luz. Não foi um beijinho rápido. Foi um beijo demorado, desesperado. Apertei o volante do carro com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Cada pedaço de mim queria atravessar a rua e arrancar aquele cara de perto dela. Mas não fiz nada. Fiquei ali sentado, com o coração despedaçado, vendo a mulher que eu amava entrar num hotel com outro homem. Durante semanas depois disso, fingi que estava tudo bem. Toda manhã eu dava um beijo de tchau nela. Toda noite perguntava como tinha sido o plantão e concordava enquanto ela mentia na minha cara. Por dentro eu estava gritando. Não conseguia dormir, não conseguia comer. A traição estava me corroendo, como um bicho alojado bem no fundo do meu peito. E então começaram os sonhos. Eu acordava no meio da noite suando frio, com a certeza de que tinha ouvido vozes dentro do apartamento. Via sombras se mexendo no canto do quarto, ouvia sussurros chamando meu próprio nome. Talvez fosse o estresse. Talvez minha cabeça estivesse pifando com o peso do que eu sabia. Mas a linha entre o que era real e o que era pesadelo começou a ficar embaçada. Uma noite, enquanto eu estava deitado acordado, juro que senti a cama afundar do meu lado, como se alguém tivesse sentado ali. Virei esperando ver Isadora, mas ela estava dormindo virada para a parede. Mesmo assim, ainda senti uma mão gelada encostar na minha no escuro. Encostei ela na parede num domingo à tarde. Ela estava dobrando roupa na sala quando soltei a bomba. "Quem é Henrique?" Ela travou, segurando uma meia no ar. Os olhos dela encontraram os meus, arregalados de pânico. "Do que você está falando? Não mente para mim. Eu vi vocês dois. Eu te segui." Minha voz falhou, doída por semanas guardando aquela raiva. A cara dela desmontou. As lágrimas começaram a descer. "Simão, eu só... Me fala a verdade." Ela começou a chorar de soluçar, admitindo tudo. Disse que começou como uma brincadeira boba no trabalho, que ela se sentia sozinha porque eu estava sempre ocupado, que não era para ter ido tão longe. "Desculpas, só desculpas. Você destruiu a gente." Sussurrei. "Por favor, Simão. Eu amo você. Foi um erro, eu juro." Mas a imagem dela beijando aquele cara ficava passando na minha cabeça sem parar. Parecia uma facada no peito toda vez. Eu disse para ela que precisava de espaço. Não conseguia olhar na cara dela sem me sentir mal. Isadora pegou as chaves do carro e saiu batendo a porta. Aquela noite fui dormir no sofá, exausto de tanto chorar. Em algum momento depois da meia-noite, acordei com o som de sussurros. De novo. Sentei na hora, com o coração disparado. O apartamento estava tudo escuro, mas eu podia jurar que tinha visto um vulto parado no corredor. "Isadora?" chamei. Ninguém respondeu. Levantei e fui chegando mais perto. O vulto sumiu. Mas quando me virei, vi Isadora parada na cozinha. Ela estava olhando fixamente para mim, com o rosto muito pálido e os olhos vazios, sem expressão nenhuma. "Você está bem? Você voltou?" perguntei. Ela não respondeu nada. Simplesmente virou as costas e caminhou de volta para o quarto. Quando fui atrás dela, a cama estava vazia. Os lençóis estavam frios, mas no travesseiro dela tinha um bilhete de papel. Estava escrito: "Nosso lar." Meu sangue gelou nas veias. Aquelas palavras eram exatamente o que eu via nos meus pesadelos. Por um segundo, pensei que a dor e a traição tinham finalmente me deixado louco de vez. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era gente da clínica. Isadora tinha sofrido um acidente de carro pouco depois de sair de casa. Disseram que ela não resistiu. O telefone escorregou da minha mão. Pensei na cozinha, nela parada lá, me olhando com aqueles olhos sem vida.
Se ela já tinha morrido antes de eu ver Isadora na cozinha, então quem ou o que estava no meu apartamento naquela noite? Já se passaram 3 anos desde que tudo aconteceu. Mudei de cidade, tentei reconstruir minha vida, mas as marcas continuam aqui. Algumas noites ainda acordo com aquele mesmo sussurro, o som fraco do meu nome vindo no meio da escuridão. Às vezes, acho que vejo o reflexo dela no espelho atrás de mim, me observando. E de vez em quando chego em casa do trabalho, encontro um bilhete dobrado no capacho da minha porta, sempre com as mesmas palavras, nosso lar. Nunca vou saber se é o fantasma dela ou se é a minha culpa que criou vida. Tudo o que eu sei é que uma vez acreditei que a traição era a pior coisa que um homem podia enfrentar. Eu estava errado, porque a traição não só te persegue enquanto você está vivo, ela te segue depois também. Meu nome é Geraldo, e por 5 anos ganhei a vida desenterrando a sujeira dos outros, operando nas sombras de uma cidade que nunca dorme, mas que vive cheia de pesadelos. Eu comandava um escritório de investigação particular, trabalhando numa sala apertada e cheia de coisas, que ficava em cima de um antiquário na avenida principal da cidade. Um lugar que brilhava com grandes prédios comerciais durante o dia e se afogava no brilho dos letreiros luminosos durante a noite. Quem olhava de fora achava que a minha vida era simples. Solteiro, trabalhador, alguém de confiança. Eu era o tipo de homem em quem você podia confiar para descobrir mentiras em troca de um pagamento. Minha fama de ser discreto tinha crescido muito rápido. Maridos que desconfiavam de suas esposas, esposas que desconfiavam de seus maridos, sócios de empresas que sentiam o cheiro de golpe, não importava. Se alguém queria saber a verdade, vinha até mim. Só que existia uma outra verdade que eu não contava para ninguém. Eu estava apaixonado por Cecília, uma mulher que pertencia a outro homem. Ela tinha 32 anos, elegante de um jeito natural, sem precisar forçar nada. O cabelo dela era de um loiro acinzentado e refletia a luz como se fosse prata. Os olhos azuis dela sempre me desafiavam a acreditar nela quando ela dizia que não era feliz em casa. Ela me disse que o casamento dela era como uma prisão. O marido dela, um homem, que ela dizia que já não reconhecia mais. Ela disse que queria liberdade e disse que me queria. Eu acreditei nela. Que Deus me ajude. Eu queria muito acreditar nela. Mas quando você passa a vida inteira revirando os segredos das outras pessoas, você já deveria saber que não dá para achar que os seus próprios segredos vão ficar enterrados para sempre. A batida na porta do escritório aconteceu numa manhã de quarta-feira. Eu estava tomando um café que já tinha esfriado, dando uma olhada no jornal do dia como eu fazia na maioria das manhãs, fingindo que o mundo ainda se importava com notícias impressas no papel. A chuva batia na janela de um jeito constante e suave. Foi nesse momento que eu ouvi a batida. 3 batidas secas, firmes e feitas de propósito. Pode entrar, eu disse. A porta se abriu e um homem entrou. Parecia que a riqueza tinha se vestido com muito cuidado. Ele era alto, magro, com o cabelo grisalho penteado para trás, usando óculos sem armação, apoiados num nariz que parecia ter sido feito para olhar os outros de cima para baixo. O terno cinza dele caía tão perfeitamente no corpo que não parecia ter sido comprado numa loja comum. Seu Geraldo? Ele perguntou. A voz dele era baixa, cheia de cautela. Sou eu mesmo, eu disse, me levantando da cadeira para apertar a mão dele. O aperto de mão dele era firme, mas ao mesmo tempo macio, ensaiado, o tipo de aperto de mão de quem frequenta salas de reuniões de grandes empresas e não canteiros de obras. Rafael, ele se apresentou. O nome me deixou sem ar. Rafael, marido de Cecília. Eu mantive meu rosto sem expressar nenhuma emoção. Por favor, sente-se,
eu disse, forçando minha voz a se manter firme. O que posso fazer pelo senhor? Ele se ajeitou na cadeira na minha frente, juntando as mãos. Os olhos dele percorreram rapidamente a sala toda e depois pararam nos meus. O senhor vem muito bem recomendado, disse ele. Discreto, confiável. É isso que eu preciso. Eu balancei a cabeça uma vez confirmando. É isso que eu ofereço. Ele se inclinou para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Tenho motivos para acreditar que minha esposa está me traindo. As palavras me atravessaram como uma faca. Entendo, consegui dizer. O senhor gostaria que eu confirmasse suas suspeitas? Sim, quero que o senhor a siga. Descubra onde ela vai, com quem ela se encontra. Não quero achismos, eu quero provas. Ele enfiou a mão no bolso do terno e tirou um pequeno envelope, deslizando ele sobre a minha mesa. Dentro tinha uma fotografia e um maço de dinheiro. Meu estômago revirou quando eu abri. O rosto de Cecília sorria para mim naquela foto brilhante. O conflito dentro de mim era enorme. Eu me obriguei a olhar para aquilo como se fosse qualquer outro arquivo de caso, mas minha mão tremia levemente enquanto eu colocava a foto de volta no envelope. Posso fazer isso? Eu disse. Minha voz saiu quase robótica. Por quanto tempo o senhor gostaria que eu fizesse a vigilância? 3 semanas, disse Rafael. Isso deve ser o suficiente, a menos que o senhor ache que é necessário mais tempo. 3 semanas será o suficiente. Ele concordou com a cabeça. Ótimo, vou confiar no senhor. Enquanto ele se levantava para ir embora, ele me lançou um último olhar avaliador. Imagino que sua descrição seja tão boa quanto me disseram. É sim, eu disse com a garganta seca. Então nos falaremos de novo em breve. Quando a porta se fechou, eu desabei na minha cadeira. Meu coração estava disparado. Voltei a olhar a foto, o sorriso de Cecília ficando gravado em mim. Essa era a armadilha que eu tinha armado para mim mesmo. Se eu contasse a verdade para Rafael, eu perderia Cecília e destruiria o meu negócio de uma vez só. Se eu mentisse, corria o risco de ser descoberto. E Rafael não parecia ser um homem que eu quisesse ter como inimigo. Abri a gaveta da minha mesa, peguei uma garrafa de uísque e servi um copo. Enquanto a queimação da bebida descia pela minha garganta, eu tomei minha decisão. Eu passaria o caso para o meu novo agente, Daniel. Ele era jovem, ansioso para mostrar serviço e esperto. Ele não sabia nada sobre Cecília. Ele a seguiria, registraria todos os movimentos dela e me entregaria o relatório. Depois, eu filtraria a verdade. Desse jeito, eu poderia proteger a mim mesmo e proteger Cecília. Pelo menos, esse era o plano para a investigação. Durante as 3 semanas seguintes, eu evitei Cecília. Sem ligações, sem visitas durante a noite, sem beijos roubados. Eu disse a mim mesmo que assim era mais seguro, que ela me agradeceria mais tarde, quando a tempestade passasse. Daniel, enquanto isso, se jogou no caso com aquele tipo de energia que só os novatos têm. Todas as noites ele trazia anotações, horários, lugares, detalhes. Ela é cuidadosa, ele me disse, mas não o suficiente. Eu me obriguei a não fazer perguntas. No final das 3 semanas, Daniel estava praticamente radiante de alegria. Vou ter o relatório completo digitado para amanhã, disse ele sorrindo. É super detalhado, você vai gostar. Mas quando amanhã chegou, eu não estava pronto. Exatamente às 10h30, Rafael entrou no meu escritório. Ele parecia calmo, sereno, o tipo de homem que esperava respostas. Bom dia, senhor Rafael, eu disse, forçando um sorriso. Aceita um café? Seria bom. Servi o café para nós dois. O vapor subia das xícaras entre nós. As palmas das minhas mãos suavam. Bem nesse momento, Daniel entrou com uma pasta na mão. Bom dia, chefe. Ele cumprimentou Rafael com um aceno educado. Depois, me entregou o arquivo. Eu abri rapidamente. Tirei o relatório original e a empurrei para Rafael. A cópia eu mantive virada para baixo na minha frente. Rafael leu em silêncio.
A expressão dele nunca mudou. Ele virava cada página com os dedos firmes. Quando terminou, fechou a pasta e olhou para mim. 4, ele disse. Perdão? Perguntei. Eu temia algo assim. 4 amantes em apenas 3 semanas. Meu sangue gelou. O quê? Ele tocou na pasta. É isso que diz o seu relatório, não é? Um trabalho exaustivo, doloroso, mas muito detalhado. Senti como se o mundo estivesse caindo aos meus pés. Com a desculpa de limpar um pouco de café que tinha derramado na cópia, eu dei uma olhada rápida nas páginas. Meus olhos devoraram as palavras. Cecília vista num café com um homem, saindo de um hotel com outro, se encontrando com mais um outro mais tarde na noite. Fotografias anexadas, horários marcados, datas. O trabalho de Daniel foi meticuloso. Meticuloso até demais. Olhei para as provas, minha garganta se fechando. 4. Não só um, não só eu. 4. Quando finalmente levantei o olhar, Rafael estava me observando com um sorrisinho de quem sabia de tudo. Parece surpreso, seu Geraldo, ele disse em voz baixa. Não acredita no seu próprio relatório? Abri a boca, mas não saiu nada. Meu peito parecia pesado, minhas mãos estavam dormentes. Rafael se encostou para trás na cadeira com os olhos brilhando. Existem algumas mulheres em quem você simplesmente não pode confiar. Não importa o que elas digam, não importa o quanto elas sorriam, algumas pessoas são simplesmente vazias por dentro. As palavras afundaram em mim como pedras. Ele ficou de pé, ajeitou o paletó e colocou a pasta debaixo do braço. Obrigado pelo seu trabalho, ele disse com um tom de voz cortante. Sua descrição é muito apreciada. E então, ele foi embora. Fiquei ali, sentado em silêncio, olhando para a cópia do relatório, o rosto de Cecília congelado em fotografias com homens que não eram eu, homens que não eram o marido dela. A ilusão se estilhaçou, pedaço por pedaço. Naquela noite, eu não fui ver Cecília como amante, não liguei, nem sequer bebi. Fiquei sentado na escuridão, mas sabia que não podia esperar até o dia seguinte. A essa altura, Rafael já devia ter detonado a granada que eu entreguei na mão dele. Mas faltava uma coisa. Peguei a cópia do relatório, coloquei num envelope pardo e fui até o prédio dela. Não tentei subir, a segurança não deixaria. Apenas entreguei o envelope lacrado na portaria, com o nome dela, pedindo para avisarem que tinha chegado uma entrega urgente. Sem bilhete, sem explicação, apenas a verdade fria e crua. Quando fui embora, não olhei para trás, porque existem algumas mulheres que você não pode salvar e algumas mentiras a que você não consegue sobreviver.